Talvez você esteja esperando que Deus faça alguma coisa extraordinária. Algo que finalmente faça você ter certeza do caminho que deve seguir. Talvez você esteja dizendo: Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Deus, me dá um sinal. Eu preciso saber se essa decisão é realmente da tua vontade. Mas pare por um instante e pense: e se Deus já tiver respondido? E se a resposta que você tanto procura não estiver em um acontecimento extraordinário? E se ela estiver naquilo que Deus já revelou através da sua palavra? Muitas vezes, queremos que Deus nos mostre cada detalhe do futuro. Queremos saber exatamente o que vai acontecer, qual caminho devemos seguir, qual decisão devemos tomar. Mas esquecemos de algo muito importante. Deus já nos deu princípios para conduzir a nossa vida. Quando você pergunta: Deus, devo perdoar? A Bíblia já responde. Quando pergunta: devo abandonar aquilo que sei que é pecado? A resposta já está na palavra. Quando pergunta: devo buscar a Deus? Você não precisa de outro sinal. A direção já foi dada. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Talvez o problema não seja que Deus não esteja falando. Talvez estejamos esperando uma nova resposta, enquanto ainda não obedecemos àquilo que Ele já nos mostrou. Pense nisso. É como alguém que pede uma direção. Recebe o caminho, mas continua parado, esperando que apareça uma placa ainda maior. Deus pode usar circunstâncias, pode usar pessoas, pode usar acontecimentos, mas tudo precisa estar de acordo com a sua palavra. Por isso, antes de pedir: Deus, me dê outro sinal, talvez seja melhor perguntar: Senhor, existe alguma coisa que tu já me mostraste e eu ainda não obedeci? Essa pergunta pode ser difícil, mas também pode transformar a sua vida. Porque muitas vezes não precisamos de mais sinais. Precisamos de mais disposição para obedecer. Talvez Deus já tenha mostrado o caminho. Talvez Ele já tenha respondido. Talvez você só precise parar, ouvir e obedecer. Talvez a resposta de Deus esteja justamente naquela porta que se fechou. Você orou, esperou, tentou, fez planos e acreditou que aquela oportunidade daria certo. Mas de repente, a porta se fechou e você ficou sem entender. Talvez tenha perguntado: Deus, por quê? Por que o Senhor não permitiu? Eu pedi tanto por isso. Eu achei que era a oportunidade que eu precisava. Mas existe algo que você precisa entender. Nem toda porta fechada significa que Deus abandonou você. Algumas portas se fecham porque Deus está protegendo você. Nós enxergamos apenas o presente. Deus enxerga o caminho inteiro. Você vê aquilo que perdeu, mas Deus pode estar vendo aquilo que você seria poupado de enfrentar. Talvez aquela oportunidade parecesse perfeita, mas Deus conhecia as consequências. Talvez aquela pessoa parecesse ser exatamente o que você procurava, mas Deus conhecia o coração dela. Talvez aquele caminho parecesse mais rápido, mas Deus sabia onde ele iria terminar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender tudo agora. Você precisa confiar, porque aquilo que parece uma perda pode ser um livramento. Aquilo que parece uma rejeição pode ser proteção, e aquilo que parece o fim pode ser o começo de um caminho muito melhor. Então, se uma porta se fechou diante de você, não corra desesperadamente atrás dela. Ore e entregue a Deus, confiando, porque se foi Deus quem fechou aquela porta, você não precisa reabri-la. Talvez você esteja procurando um sinal, mas a porta fechada pode ter sido a resposta que você estava esperando. Talvez Deus esteja respondendo você com uma palavra que parece difícil de aceitar. Espere, essa pode ser uma das respostas mais difíceis de ouvir. Porque nós queremos respostas rápidas. Queremos que tudo aconteça agora. Queremos a solução agora. Queremos a mudança agora. Queremos ver aquilo pelo qual estamos orando acontecendo diante dos nossos olhos. Mas Deus nem sempre trabalha no nosso tempo. Às vezes, enquanto você está dizendo: Senhor, quando isso vai acontecer? Deus está dizendo: espere. E esperar não significa que Deus esqueceu você. Esperar não significa que Deus abandonou você. E esperar também não significa que nada está acontecendo. Enquanto você espera,
Deus pode estar preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Pode estar preparando uma oportunidade. Pode estar preparando uma pessoa. Pode estar preparando uma mudança. Mas, acima de tudo, pode estar preparando você. Porque existem coisas que pedimos a Deus, mas ainda não estamos preparados para receber. Queremos a bênção, mas Deus quer primeiro fortalecer a nossa fé. Queremos uma nova fase, mas Deus quer primeiro trabalhar o nosso caráter. Queremos chegar ao destino, mas Deus quer nos ensinar durante o caminho. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Observe bem essa promessa. A Bíblia não diz que aqueles que esperam no Senhor ficarão esquecidos. Ela diz que renovarão as suas forças. Isso significa que existe propósito até mesmo no tempo de espera. Talvez você esteja olhando para o relógio e pensando: Deus está demorando demais. Mas Deus não trabalha atrasado. Ele trabalha no tempo certo. Nós enxergamos alguns dias. Deus enxerga toda a nossa história. Nós vemos o agora. Deus vê o começo, o meio e o fim. Por isso, não transforme a espera em desespero. Transforme a espera em confiança. Continue orando. Continue buscando a Deus. Continue obedecendo. Continue acreditando, porque enquanto você pensa que Deus está em silêncio, Ele pode estar trabalhando nos bastidores. Existem sementes que precisam de tempo para crescer. Existem processos que precisam de tempo para amadurecer. E existem respostas que precisam chegar no momento certo. Talvez você esteja pedindo: Deus me dê um sinal. E a resposta de Deus seja: espere. Não porque Ele não ouviu sua oração, mas porque Ele sabe exatamente quando a resposta deve chegar. Então, se você está vivendo uma fase de espera, não desista, não abandone a fé, não tome decisões precipitadas apenas porque está cansado de esperar. Lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência. A demora não significa abandono. E a espera não significa que a resposta nunca virá. Talvez você esteja pedindo um sinal. Não confie em mim, espere. Eu sei o que estou fazendo. E Deus já esteja respondendo. Talvez Deus já tenha respondido, mas a resposta não foi aquela que você queria. Essa pode ser uma das coisas mais difíceis de aceitar. Porque muitas vezes nós oramos, mas no fundo do nosso coração já sabemos qual resposta queremos receber. Nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas esperamos que a vontade de Deus seja exatamente igual à nossa. Queremos determinada pessoa. Queremos determinada oportunidade. Queremos determinado caminho. Queremos que tudo aconteça do jeito que planejamos. E quando Deus permite que seja diferente, nós ficamos decepcionados. Pensamos: Deus não me ouviu. Deus não respondeu minha oração. Por que isso aconteceu comigo? Mas talvez Deus tenha ouvido. Talvez Ele tenha respondido. Apenas não da maneira que você esperava. Pense em quantas vezes você pediu algo no passado e hoje agradece a Deus por não ter recebido. Naquele momento, você não entendia. Você queria, você insistia, você chorava. Mas o tempo passou e você percebeu que Deus estava vendo algo que você não conseguia enxergar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus enxerga muito além do que nós enxergamos. Nós vemos uma porta, Deus vê o que existe depois dela. Nós vemos uma oportunidade, Deus vê as consequências. Nós vemos uma pessoa, Deus conhece o coração. Nós vemos o presente, Deus conhece o futuro. Por isso, quando Deus disser não, não pense imediatamente que Ele deixou de amar você. Às vezes, o não de Deus é proteção. Às vezes, o não de Deus é livramento. Às vezes, o não de Deus é uma resposta de amor. E talvez um dos maiores sinais de maturidade espiritual seja conseguir dizer: Senhor, eu não entendo. Eu não gosto dessa resposta, mas eu confio em Ti. Isso é fé. Fé não é confiar somente quando Deus faz aquilo que queremos. Fé é continuar confiando, mesmo quando Deus escolhe um caminho diferente daquele que imaginávamos. Talvez hoje você esteja sofrendo porque algo não aconteceu. Uma porta não se abriu. Uma oração não foi respondida como você esperava. Uma pessoa foi embora. Um plano não deu certo.
E você ainda pergunta: por que, Deus? Talvez você ainda não tenha a resposta. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus continua sendo Deus. Ele continua no controle. E Ele continua sabendo o que é melhor. Então, não confunda uma resposta diferente com uma ausência de resposta. Talvez Deus tenha respondido. Talvez você apenas não tenha gostado da resposta. E se hoje você precisa entregar alguma coisa a Deus, faça isso. Diga: Senhor, eu entrego os meus planos, entrego os meus desejos, entrego aquilo que eu queria que acontecesse e escolho confiar na tua vontade, mesmo quando eu não entender. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, você não precisa entender todos os caminhos. Você só precisa confiar naquele que conhece o caminho inteiro. Talvez você esteja pedindo um sinal e Deus já tenha respondido. A resposta pode não ser aquilo que você queria, mas pode ser exatamente aquilo que você precisava. Talvez você esteja procurando uma resposta em todos os lugares, mas Deus já colocou a resposta diante de você. Na sua palavra, muitas pessoas pedem: Deus, fala comigo. Senhor, me mostra o que fazer. Me dá uma direção. Mas depois, não abrem a Bíblia. Procuram respostas em pessoas, em vídeos, em opiniões, em sentimentos, em coincidências. E esquecem que Deus já nos deixou a sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro. Ela é a palavra de Deus. É nela que encontramos direção, correção, consolo, sabedoria e esperança. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil e esteja perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? Comece pela palavra. Talvez você esteja passando por uma situação que parece impossível e esteja dizendo: Deus, me mostra se ainda existe esperança. Abra a palavra. Talvez esteja lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra a dúvida, contra a vontade de desistir. Volte para a palavra, porque existem momentos em que Deus não precisa dar uma nova resposta. Ele precisa apenas lembrar você daquilo que já disse. O Salmo 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Observe essa imagem. Uma lâmpada ilumina o caminho, mas ela não mostra necessariamente toda a estrada de uma vez. Ela ilumina o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Você quer saber tudo. Quer saber o que vai acontecer amanhã. Quer saber onde estará daqui a um ano. Quer saber como sua história vai terminar. Mas Deus pode estar dizendo: confia em mim. Eu vou iluminar o próximo passo. Você não precisa enxergar toda a estrada. Precisa apenas caminhar na direção que Deus está mostrando. E existe algo muito importante. Nem todo sinal que aparece diante de você vem de Deus. Nem toda coincidência é uma confirmação. Nem todo sentimento é uma direção. Por isso, precisamos de discernimento. Tudo aquilo que pensamos receber como resposta precisa ser colocado diante da palavra de Deus. Se alguma coisa contradiz as Escrituras, não importa o quanto pareça conveniente. Não é o caminho que Deus ensinou. A palavra precisa ser o nosso filtro, porque os nossos sentimentos podem mudar. As pessoas podem mudar. As circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus permanece. Não confunda aquilo que você deseja com aquilo que Deus está dizendo. Essa é uma das coisas mais importantes que precisamos aprender, porque às vezes queremos tanto alguma coisa que começamos a enxergar confirmação em tudo. Uma mensagem aparece, uma pessoa fala alguma coisa, uma oportunidade surge, uma coincidência acontece e imediatamente pensamos: é Deus. Mas será que é mesmo? Nem tudo aquilo que parece uma confirmação é uma confirmação de Deus. Às vezes, é apenas aquilo que nós queremos muito que aconteça. E quando o coração deseja alguma coisa desesperadamente, podemos começar a interpretar tudo de acordo com a nossa vontade. Por isso, precisamos ter cuidado, porque existe uma diferença entre pedir que Deus confirme os nossos planos e pedir que Deus revele a vontade dele. Quando você diz: Deus, confirme aquilo que eu quero, você já está colocando sua vontade na frente. Mas quando você diz: Senhor, mostra-me a tua vontade, mesmo que ela seja diferente da minha, você está entregando o controle. E isso exige fé, exige humildade, exige confiança. Talvez você esteja pedindo uma resposta sobre uma pessoa,
e já decidiu no seu coração que aquela pessoa precisa fazer parte da sua vida. Então, qualquer pequeno acontecimento parece uma confirmação. Mas talvez Deus esteja dizendo: espere, talvez você esteja querendo uma determinada oportunidade. E qualquer porta que apareça parece ser a resposta. Mas nem toda porta aberta significa que Deus mandou você entrar. Por isso, não se deixe conduzir apenas pela emoção. Ore, espere e compare tudo com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que nem sempre aquilo que parece certo aos nossos olhos é realmente o melhor caminho. Nós podemos nos enganar, podemos interpretar mal uma situação, podemos confundir desejo com direção. Por isso precisamos colocar nossos sentimentos diante de Deus. Uma oração muito poderosa pode ser: Senhor, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. Essa não é uma oração fácil, porque significa estar disposto a abrir mão. Significa dizer: Deus, eu prefiro perder aquilo que quero do que ganhar algo que me afaste de ti. Isso é confiança, isso é entrega, isso é fé. Talvez você esteja esperando um sinal de Deus. Mas antes de procurar uma confirmação, pergunte a si mesmo: eu estou realmente disposto a aceitar qualquer resposta? Porque é fácil dizer: seja feita a tua vontade, quando a vontade de Deus coincide com a nossa. O verdadeiro teste acontece quando Deus aponta para outro caminho. E é quando Ele diz não, quando Ele diz espere, quando Ele diz deixe isso para trás. É nesse momento que precisamos confiar. Não tente convencer Deus a abençoar aquilo que Ele está pedindo para você entregar. Não tente transformar coincidências em confirmações. Não force uma porta apenas porque você deseja muito entrar. Se for de Deus, você não precisará manipular tudo para acontecer. Então ore assim: Senhor, não permita que os meus desejos confundam a tua voz. Não permita que minhas emoções sejam maiores que a tua vontade. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para rejeitar aquilo que não vem. Porque talvez você esteja pedindo um sinal, mas o que Deus realmente está pedindo é que você entregue o controle. E quando você estiver disposto a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela for diferente da sua, você estará muito mais preparado para reconhecer a verdadeira resposta. Por isso, às vezes Deus não mostra o destino inteiro. Ele mostra apenas o próximo passo e pede: confie em mim. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7: porque andamos por fé e não por vista. Olhe para essa palavra: andamos por fé, não por vista. Isso significa que nem sempre teremos evidências de tudo aquilo que Deus está fazendo. Nem sempre entenderemos os processos. Nem sempre saberemos por que determinada porta fechou. Nem sempre saberemos por que determinada oração ainda não foi respondida. Mas podemos saber quem está segurando a nossa mão: Deus. E isso é suficiente. Talvez você esteja vivendo uma fase que não entende. Talvez esteja esperando há muito tempo. Talvez tenha pedido uma resposta várias vezes. E talvez você esteja começando a pensar: Deus se esqueceu de mim. Mas não. Deus não se esqueceu de você. O silêncio não significa abandono. A espera não significa rejeição. A porta fechada não significa que a sua história terminou. Talvez Deus esteja trabalhando em algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E enquanto Ele trabalha ao seu redor, Ele também pode estar trabalhando dentro de você. Talvez você esteja procurando um sinal, mas Deus esteja chamando você para algo muito mais profundo. Talvez você esteja perguntando: Deus, o que vai acontecer comigo? Qual caminho eu devo seguir? Quando a minha situação vai mudar? Quando a minha oração será respondida? Mas talvez Deus esteja fazendo uma pergunta diferente para você. Você está disposto a continuar caminhando comigo, mesmo sem saber o que vai acontecer? Essa é uma pergunta que toca profundamente a nossa fé. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo. É fácil orar quando estamos vendo resultados. É fácil agradecer quando recebemos aquilo que pedimos. Mas e quando a resposta demora?
E quando a porta se fecha? E quando aquilo que você tanto queria não acontece? E quando Deus parece estar em silêncio? É nesse momento que a verdadeira fé começa a ser revelada. Fé não significa ter todas as respostas. Fé significa continuar confiando, mesmo quando você não entende. Talvez você esteja esperando Deus mostrar todo o caminho, mas Deus quer apenas que você dê o próximo passo. Você quer saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, mas Deus está dizendo: confie em mim hoje. Você quer saber como tudo vai terminar, mas Deus está dizendo: caminhe comigo agora. Você quer enxergar toda a estrada, mas Deus pode estar iluminando apenas o próximo passo. E talvez isso seja suficiente. Porque se Deus mostrasse tudo de uma vez, talvez você tivesse medo. Talvez você tentasse controlar cada detalhe. Talvez você deixasse de depender dele. Por isso, às vezes Deus não mostra o destino inteiro. Ele mostra apenas o próximo passo. E pede: confie em mim. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Olhe para essa palavra. Andamos por fé, não por vista. Isso significa que nem sempre teremos evidências de tudo aquilo que Deus está fazendo. Nem sempre entenderemos os processos. Nem sempre saberemos por que determinada porta fechou. Nem sempre saberemos por que determinada oração ainda não foi respondida. Mas podemos saber quem está segurando a nossa mão: Deus. E isso é suficiente. Talvez você esteja vivendo uma fase que não entende. Talvez esteja esperando há muito tempo. Talvez tenha pedido uma resposta várias vezes. E talvez você esteja começando a pensar: Deus se esqueceu de mim. Mas não. Deus não se esqueceu de você. O silêncio não significa abandono. A espera não significa rejeição. A porta fechada não significa que a sua história terminou. Talvez Deus esteja trabalhando em algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E enquanto Ele trabalha ao seu redor, Ele também pode estar trabalhando dentro de você. Talvez você esteja pedindo: Deus, muda a minha situação. E Deus esteja dizendo: primeiro deixe-me mudar o seu coração. Talvez você esteja pedindo: Deus, tira essa dificuldade. E Ele esteja dizendo: eu vou te ensinar a confiar em mim dentro dessa dificuldade. Talvez você esteja pedindo: Deus, abre uma porta. E Ele esteja dizendo: confie em mim se eu fechar algumas portas. Porque Deus não quer apenas levar você para um lugar. Ele quer transformar quem você é durante o caminho. Ele quer fortalecer a sua fé, aprofundar sua comunhão com Ele, ensinar você a depender menos das circunstâncias e mais da presença dEle. Por isso, não viva correndo atrás de sinais. Viva buscando a Deus. Não coloque sua fé apenas naquilo que você consegue enxergar. Coloque sua fé naquele que você não consegue ver, mas que continua presente. Quando você não souber o que fazer, ore. Quando não entender, confie. Quando a porta fechar, não desista. Quando precisar esperar, espere. Quando Deus mostrar um caminho, obedeça. E quando você não conseguir enxergar o próximo passo, segure ainda mais firme na mão de Deus. Talvez você tenha chegado neste vídeo esperando uma resposta específica. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Uma pergunta que talvez você precise levar para a sua oração hoje. Senhor, o que o Senhor já me mostrou que eu ainda estou tentando ignorar? Talvez exista algo, uma decisão, um pecado, uma pessoa que você precisa perdoar, uma atitude que precisa mudar, uma porta que você precisa aceitar que fechou, uma espera que você precisa aprender a suportar, ou simplesmente um chamado para voltar a buscar a Deus de todo o coração. Não ignore aquilo que Deus está colocando diante de você. Pare, silencie o coração, abra a palavra, ore, peça discernimento e esteja disposto a obedecer, porque talvez você esteja pedindo: Senhor, me dê um sinal. E Deus já tenha respondido. Talvez a resposta esteja na palavra. Talvez esteja naquela porta que se fechou. Talvez esteja naquele tempo de espera. Talvez esteja naquela situação que você ainda não entende. Ou talvez a resposta seja simplesmente: confie em mim. Você não precisa conhecer todo o caminho. Você precisa conhecer aquele que está guiando você. E se Deus estiver dizendo: espere. Se Ele estiver dizendo: deixe isso, deixe. Se Ele estiver dizendo: perdoe. Se Ele estiver dizendo: volte para mim, volte. Porque quando Deus conduz a sua vida,
Você não precisa correr na frente dele. Você só precisa caminhar com ele. Então, antes de terminar, feche os seus olhos por alguns segundos e faça esta oração no seu coração. Senhor, eu não quero apenas receber a resposta que desejo. Eu quero conhecer a tua vontade. Abre os meus olhos para perceber aquilo que o Senhor já está me mostrando. Dá-me sabedoria para entender. Dá-me discernimento para reconhecer. Dá-me coragem para obedecer. Se alguma porta fechada for proteção, ajuda-me a aceitar. Se o Senhor estiver me dizendo para esperar, dá-me paciência. Se houver algo que eu precise abandonar, dá-me força para deixar para trás. E se eu estiver procurando sinais, quando deveria estar procurando mais a tua presença, perdoa-me. Ensina-me a confiar em ti. Mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu não enxergar, mesmo quando a resposta for diferente daquilo que eu queria, eu entrego os meus planos, entrego os meus desejos, entrego o meu futuro e escolho confiar em ti, porque tu sabes o que é melhor para mim. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja pedindo um sinal, mas Deus já respondeu. Agora, você precisa parar, ouvir, discernir e obedecer. Se esta mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para reconhecer a tua resposta. E se você conhece alguém que está esperando uma resposta de Deus, compartilhe esta mensagem. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra hoje. Que Deus fortaleça a sua fé, que Ele ilumine os seus caminhos, que Ele lhe dê sabedoria para tomar decisões. E que mesmo quando você não enxergar o que está acontecendo, você nunca se esqueça. Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando, Deus continua no controle. E aquilo que você ainda não consegue entender, um dia poderá fazer sentido. Confie em Deus, continue caminhando e não desista, porque talvez você esteja esperando um sinal, quando Deus já respondeu. Você só precisava aprender a reconhecer a sua voz. Amém.